Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, o verso de número 36 e o verso de número 37. Texto extremamente conhecido, principalmente o versículo de número 37. E é o que nós queremos falar aqui aos irmãos essa noite, como bem sugestivo e óbvio, né? O tema para uma mensagem: nada é impossível para Deus. E cremos nisso e confiamos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina e fala a respeito disso, e como Deus, Ele age, pode agir, o testemunho da sua palavra, e confere, né, como aquilo que nós estamos ouvindo os testemunhos dos irmãos. E cremos nisso, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 36 e verso de número 37. Diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eu li o 35, 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Bom, a história todo mundo conhece. O anjo visita Maria, começa a partir do verso de número 26, diz que o anjo Gabriel, ele vai lá a Maria e em Nazaré, especifica aqui Lucas, né, que ela é uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, ou seja, ela já estava em aliança de casamento, porque diferente da nossa cultura, a deles romper um noivado era uma confusão generalizada. O negócio ia ficar estranho. Hoje em dia as pessoas rompem noivados, cada um vai para o seu lado e aí vai. Mas isso é um outro mérito, para a gente ver o que isso significa para Maria. Então ela era uma moça, uma adolescente, indo para a juventude, que recebe a visita de um anjo, e o anjo vai dizer para ela que ela vai ficar grávida. Até aí não tem problema, porque se ela já estava em contrato de casamento, ela só estava esperando o dia para firmar o casamento, então receber a visita de um anjo e dizer que ela ficará grávida, não seria nada surpreendente. Isso já aconteceu na Bíblia. Algumas outras vezes, Deus prometeu e a mulher foi e ficou grávida de forma até extraordinária, algumas delas. A questão é que o anjo diz para ela que o que vai ser gerado nela é diferente. Não é algo natural. Não é uma gestação natural. Não é uma concepção natural. E aí começa a complicar. E ela vai falar assim: tá, mas como que isso vai acontecer? Porque ela está prometida em casamento, já está tudo certo. Só falta chegar o grande dia. E agora, ela vai ficar grávida. E o que tudo indica que o anjo falou, não será do seu marido, José,
será de uma outra forma. Aí ela pergunta, tudo bem, mas como isso vai se dar? De que maneira isso vai acontecer? Aí o anjo vai explicar para ela, olha, o Espírito Santo descerá sobre você, o poder do Altíssimo vai te cobrir, e aí então, milagrosamente, extraordinariamente, você vai ficar grávida. Esse ente que vai ser gerado é santo, é filho de Deus. Mas isso é loucura. Porque, imagina, uma garota, não sei, 15, 16, me ajuda aí, os estudiosos, Édio, que é, o pastor Valdir, pastor Olivier, tá? Ela era garota, ela era nova, era assim lá. Tinham muitos filhos, as mulheres casavam muito jovens para gerar muitos filhos. Então ela é uma adolescente para a juventude. E chega um anjo e diz para ela, você vai ficar grávida, que não será do seu marido. Vai ser um ente santo que é filho de Deus, porque será obra do Espírito Santo. É assim que vai acontecer. Então imagina ela diante dessa informação. Imagina ela agora ouvindo essas palavras desse jeito, né? E agora, imagino ela pensando, tá, tudo bem. E agora? Tá bom, mensagem recebida. É claro que Deus sabia o coração de Maria, é claro que Deus sabia todo o contexto. E é quando Deus fala para ela, olha, tem uma parente sua, e essa parente, ela já tem certa idade, ela já não é novinha, ela não é igual você, já passou do tempo normal de ter filho. Essa sua parente, ela não podia, as pessoas sabiam. O marido dela, bem mais velho do que ela, e não gerava. Só que agora, essa sua parente Isabel, ela está grávida, e ela já está de 6 meses de gestação. Por quê? O anjo diz, porque para Deus, nada é impossível. O anjo não está falando do nada é impossível apenas para Maria ter um filho naquelas condições. O anjo está falando que nada é impossível para Deus em relação a Isabel e a Zacarias, que não tinham condições mais de terem filhos. Eles não podiam mais gerar naturalmente. E tudo indicava que eles morreriam e a mulher não teria a alegria de ser mãe, o marido de ser pai, e parece que eles estavam convivendo com isso. Aí é quando Deus fala que nada é impossível, ou o anjo fala que nada é impossível para Deus. Para entender, precisa voltar à história de Isabel, ou mais precisamente à história de Zacarias. A gente precisa dar um passo atrás para entender o que para Deus não é impossível, por que as coisas não são impossíveis para Deus. A gente vai voltar lá no começo, antes de o anjo falar essas palavras sobre Deus, quando tudo conspirava contra Isabel e contra Zacarias, aí é quando Deus, ele intervém, é quando Deus ele começa a agir. Por que para Deus nada é impossível? Primeira coisa, porque Deus é exaustivamente soberano. Não tenha absolutamente nada no universo, no céu, na terra, no inferno ou qualquer outro lugar que Deus não seja Senhor sobre todas as coisas. Não existe 1 centímetro, 1 milímetro, a menor polegada, o menor átomo, a menor substância
em qualquer parte desse universo imenso que nós estamos nele, que Deus não seja Senhor e soberano naquele lugar. Deus controla todas as coisas segundo a sua vontade. Deus, ele é soberano. Então, ter ou não ter filho para Zacarias e Isabel, Deus está no controle de todas as coisas. O que vai acontecer é porque Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus escolheu o adolescente para gerar o Salvador, se Deus quis que fosse José, o descendente de Davi, que casaria com Maria e criaria Jesus, Ele o fez porque Ele é soberano e Ele governa além do céu as nossas vidas segundo a vontade dEle. Deus é soberano. Exaustivamente, ou seja, absolutamente tudo. Deus controla, Deus governa, Deus guia e Deus faz segundo a vontade dEle. Então, tudo isso daqui está dentro do controle de Deus. Tudo o que acontece está dentro da vontade de Deus. Nada escapa à vontade dEle. Nada. Nada foge daquilo que Deus, Ele domina. Nada. Nada pode escapar à mão soberana do Senhor. Ele é Deus soberano e Ele é exaustivamente Senhor sobre todas as coisas. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, por que Deus, para Deus nada é impossível? Porque Deus conduz todas as coisas segundo os seus propósitos. Além de ser soberano, todas as coisas, elas caminham segundo a vontade de Deus. Aí tem uma história sobre Zacarias que diz assim, que ele já estava para completar os dias de oficiar. A idade dele já o limitava ao ministério sacerdotal. Então ele chegou no último estágio. Aí fizeram uma conta que diz que eles oficiavam 2 vezes por ano. Era oportunidade. Era jogado sorte, e se caísse a sorte, eles poderiam. Então, só 2 oportunidades, eles se apresentavam para ser lançado a sorte, para ser escolhido ou não, para entrar dentro do templo, para oficiar. De tantos sacerdotes que existiam, de tantos descendentes de Levi, sacerdotes, era assim que eles escolhiam aqueles para aqueles dias de ofício. E aí falam que, mais ou menos, a época em que Jesus nasce, contando ou descontando 6 meses da gestação já de Isabel aqui, tal, e vai. Aquela era a última oportunidade de Zacarias, porque já era, para nós, o 2º semestre. Então, aquele ano, se acabasse, Zacarias não ia conseguir mais entrar. Aquela era a última chance de Zacarias. Aquele dia era a última oportunidade da sorte cair sobre Zacarias para ele poder entrar na presença de Deus. E aí, coincidentemente ou não, sendo algo assim extraordinário, aí, os nossos irmãos pentecostais falam, não existe coincidência, existe cristocidência, tal. Mas foi exatamente aquele que poderia ser o último dia que a sorte caiu sobre Zacarias, e o que aconteceu? Zacarias foi oficiar nos seus últimos dias. E quando ele chegou lá dentro, a Bíblia diz que tinha um anjo que falou para Zacarias: Zacarias, você vai ser pai, Zacarias. Aconteceu. Olha, no seu último dia de entrar na presença de Deus, você vai voltar para casa com essa notícia. E ele ficou meio, não é possível. Então você só vai falar depois que o menino nascer. E agora vai ser assim, não vai ter jeito. Por quê? Para Deus nada é impossível. Zacarias poderia pensar, não tem jeito, eu vou voltar para casa, vai acabar o meu ministério, está tudo certo. Mas Deus conduz todas as coisas segundo os seus propósitos. Deus faz segundo a vontade dele. É assim que Deus ele age, é assim que Deus ele faz, irmãos. Graças a Deus por isso. Deus não age segundo a nossa vontade. Na perspectiva
daquelas pessoas, da família de Zacarias, ele terminaria, ia se aposentar, estava tudo certo, vai entrar para aposentadoria, vai curtir agora a vida, vai ficar tudo tranquilo para você. Só que Deus tinha um propósito e Deus precisava cumprir este propósito. E Zacarias entrou naquele dia, se era o último ou não, mas foi naquele dia que Deus reservou para ter um encontro com o seu servo e dizer para ele que ele ia voltar para casa e a sua esposa estaria grávida, porque Deus estava cumprindo a sua vontade. É assim que Deus age. Por quê? Para Deus nada é impossível. Se esse é o último dia, Deus ainda tem tempo para agir, irmãos, não tem problema. Se esse foi o último dia que, olha, o dia da notícia ruim, da notícia trágica, é o fim, não tem problema. Enquanto Deus não der a última palavra, ainda não acabou, porque para Deus nada é impossível. Deus pode fazer isso. E tem mais, terceira coisa. Por que para Deus nada é impossível? Porque Ele é Deus da vida e Ele reina sobre a morte. A morte não tem poder sobre os propósitos de Deus. Usar o termo que é usado para Sara e Abraão. O corpo de Sara e Abraão estava amortecido. Não podiam mais gerar filhos. Naturalmente não podiam. Lembrando que é diferente a época de lá com a época de hoje, tá? Com todos os avanços, com todos os que acontece hoje com a medicina, com todos os recursos. Hoje um homem 50, 60 anos ou até mais pode gerar filhos. Naquela época, com 60 anos, você já era velho e está para morrer. Então Paulo tinha uns 60 e alguma coisa, né, Ed? E ele falava que ele era apóstolo velho. Hoje a gente olha um homem de 60 anos e fala, tá bem, tá legal, tá ótimo. Mas naquela época não. Então, a Bíblia diz que, quando a Bíblia se expressa assim, fisicamente não podia. Fisicamente não tinha condições. Fisicamente não dava mais. Acabou. Além da aposentadoria, Zacarias e Isabel vai ser titio, porque não tem jeito. É a natureza. É para onde caminha a vida. É assim. Estava acabado, encerrado. E está tudo tranquilo para eles, aparentemente. Não tem jeito, acabou. Só que para Deus nada é impossível. Para Deus, Ele pode fazer, Ele pode trazer vida para aquilo que está morto. E se o corpo de Isabel, se o corpo de Zacarias principalmente, já não consegue mais ter vigor para poder ter um filho, Deus então intervém de forma extraordinária, porque para Ele nada é impossível. Então Isabel fica grávida, porque Deus Ele pode fazer todas as coisas, porque aonde há morte, Deus Ele pode trazer vida, aonde não há esperança, Deus pode trazer esperança, aonde já há uma sentença de morte, de derrota, de final, Deus Ele pode virar todas as coisas segundo a sua vontade, porque Ele tem poder, porque para Ele nada é impossível, irmãos. Não há impossível para Deus. Não estou dizendo que essa é a receita fácil para todas as coisas. E está tudo resolvido porque o Deus que eu sirvo é assim. Não. O que eu estou dizendo é que há consolo, há conforto, há esperança em servir a um Deus que para Ele todas as coisas podem ser feitas segundo o seu poder. Que para Deus não existe final de segundo tempo para Ele agir. Para Deus não há ali o último momento, o último suspiro, isso é coisa nossa. Isso é a gente que pensa dessa forma, da forma de que nós vemos o tempo, vemos as circunstâncias, mas Deus não vê assim, porque para Ele as coisas não são desse jeito. Deus está de fora observando, vendo todas as coisas acontecerem segundo a sua vontade, e quando chegar o momento, Deus vai lá, Deus Ele age, Deus Ele trabalha, Deus Ele
muda as coisas, Deus ele reverte a situação, Deus vai lá e traz cura, Deus traz restauração, Deus faz algo extraordinário, porque para Ele nada é impossível. Isso é conforto, isso é consolo para o nosso coração. É assim que Deus faz. E o último, irmãos, apesar das adversidades, Deus cumpre as suas promessas. Zacarias e Isabel são os pais de João Batista. Deus havia prometido que ele viria. Deus havia falado. Então Deus cumpre aquilo que fala. Apesar das adversidades, apesar de tudo estar contrário, na nossa perspectiva, indo na direção que para a gente é errada, sabe quando a gente fala assim, a vida parece que está indo na contramão do que deveria ser. Não, a saúde, não era assim que eu queria estar. A família, não era assim. Eu vi uma pessoa falando hoje, eu imaginei que com 30 anos eu estaria na igreja, casado, com filhos e bem estabelecido no trabalho. Tá, você achou que seria assim, mas para Deus não. Deus não viu dessa forma. Só que está perdido de maneira alguma, porque Deus sabe exatamente como fazer todas as coisas. E Deus cumpre com a sua palavra, Deus cumpre com as suas promessas. Porque para Ele nada é impossível. Se a gente olha e na nossa visão parece que não vai dar, parece que acabou, parece que encerrou aqui, parece que está desse jeito, estagnou, Deus pode estar olhando de outra forma e dizendo não, porque a minha palavra ela não falha. A minha palavra ainda não aconteceu, ainda não é o tempo, não é a forma, não, de maneira nenhuma. Porque é assim que Deus olha as coisas, é assim que Deus faz. E eu vou virar meio pentecostal hoje aqui, já que eu falei sobre isso. Você pode achar que a família está perdida, que a família está acabada. Não está coisa nenhuma. Não está, porque para Deus nada é impossível. Você acha que o ministério estagnou, chegou no limite? Não, vai mais um pouco, porque para Deus nada é impossível. Você não sabe o que Deus tem do outro lado para você. Nós não sabemos o que Deus está reservando, mas Deus cuida de todas as coisas, Deus cumpre as suas promessas, e por pior que seja o cenário, fique tranquilo, porque para Ele nada é impossível. Pode achar, não, a idade já foi embora. Não, a Bíblia diz que até na idade, os velhos já vão dar frutos, porque para Deus nada é impossível. Se a gente achou que esbarrou na parede, fique tranquilo, porque Deus pode nos levar para o outro lado, porque nada é impossível para Deus. Só termina quando Deus dar a última palavra, só acabou quando Deus diz acabou. Enquanto Deus não falar, pode acontecer segundo a vontade dEle, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele cuida da sua vida, Ele vela pela sua vida, Ele está com você e caminha junto com você para a glória do nome dEle. Não há nada impossível para Deus. Não há nada, não há nada. A gente, talvez Isabel e Zacarias já não tivesse mais ânimo. Para que esperar por um filho? Estamos velhos. O tempo já passou, já não dá, já não vai. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada está perdido, nada está acabado. E Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele tem poder. Ele age segundo os propósitos dEle. Deus não é esquisito, Deus age segundo os propósitos dEle. Deus ele faz segundo aquilo que Ele determinou. E se não acontecer, não tem problema, se não acontecer como você quer. Deus continua sendo Deus continua sendo Deus do impossível, mas eu tenho a certeza que Ele vai confortar e consolar o teu coração. E você vai desfrutar de Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer adversidade. Você sempre será consolado, sabendo que Ele é Deus do impossível. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero terminar orando junto com você nessa noite. Querido Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro, ó Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Eu oro pedindo ao Senhor que possamos ser fortalecidos, consolados, animados, dispostos
por essa tua palavra. Ó Deus, quantos dos nossos irmãos aqui presentes que possam estar se sentindo em uma situação que parece que não há saída, parece que não há jeito. Quantos podem não estar pensando que está acabado, terminado. E a tua palavra diz, como nós vimos aqui, para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível ao Senhor, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor fez um sacerdote velho ser pai. O Senhor fez uma mulher estéril ser mãe. O Senhor chamou uma jovenzinha para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor já tinha feito isso lá no passado, quando o corpo físico de Abraão e de Sara já estava mortificado, já não conseguia, não tinha mais vigor, era aguardar a morte. Mas o Senhor foi lá e cumpriu a promessa e deu a eles um filho, e que através deste filho o Senhor trouxe salvação a toda a humanidade. O Senhor já curou enfermos, a tua palavra nos mostra isso através dos apóstolos, mas o Senhor também já curou pessoas aqui, porque para Deus nada é impossível. O Senhor pegou um monte de homens e de mulheres que estavam acabados para a sociedade, para a família, estavam completamente presos, ó Deus, na droga, no álcool, e o Senhor foi lá e libertou, o Senhor foi lá e transformou, o Senhor foi lá e mudou a história, porque para Deus nada é impossível. E quantos de nós não estávamos desanimados, abatidos, tristes, achando que a vida seria essa, insossa, sem graça, e o Senhor segurou na nossa mão, o Senhor nos levantou, porque para Deus nada é impossível. Deus querido, conduz a tua igreja, consola o nosso coração com essa palavra, e que possamos nunca esquecer, seja no dia da adversidade, seja no dia da tribulação, seja no dia da bonança, que estamos onde estamos, passamos pelo que passamos, mas o Senhor está conosco, e o Senhor é Deus do impossível, e que pode fazer todas as coisas. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém.